Olá gente, tudo bem? Sou Jorge Puente. Bem-vindos ao mundo da magia da transformação. Neste vídeo vamos falar um pouquinho sobre magia com anjos, livros antigos, nosso curso de magia. Também vou tentar responder um par de perguntas interessantes que vocês me fizeram. Tá? Para quem não está sabendo, nós temos um curso de magia angelical. Sim, depois de bastante tempo que eu estava pedindo, eu fiz um curso de magia com anjos e vamos falar um pouquinho desse curso no final do vídeo. Mas antes vamos fazer a introdução do curso. Tá bem? Exatamente o que é magia com anjos e como funciona isso nos dias atuais. Nós estamos acostumados com a ideia de magia, certo? Magia, já falamos muitas vezes, é a arte de produzir mudanças no ambiente, no entorno, na realidade, usando o poder da vontade. Vocês querem modificar alguma coisa e têm as técnicas necessárias para fazer isso. Essas técnicas podem ser de dois tipos. Existem dois tipos básicos de magia. A primeira, vocês canalizam a energia e a derivam para um objetivo determinado. Tá bem? Vocês entram em contato com uma fonte de energia determinada e vocês são o canal e direcionam essa energia para atingir os resultados que vocês querem. Essa é a forma de magia tradicional e é a forma que nós trabalhamos, por exemplo, no curso de magia da transformação. Existe outra forma que é mais antiga que essa, que é a arte de você chamar um determinado servidor que vai fazer a tarefa por vocês. Tá bem? Então, diferente do caso anterior, em que eu tenho que carregar energia e direcionar, aprender a fazer isso, no sistema de magia antiga, nós chamamos um servidor. E vai ser esse servidor que fará todo o trabalho. A nossa arte, nesse caso, é poder chamar, conseguir chamar e controlar um determinado servidor. Esses servidores podem ser de diferentes tipos. Os mais comuns, atualmente conhecidos, por exemplo, são os demônios. Às vezes chamados de daimons, outras vezes chamados de demônios, às vezes considerados servidores comuns, outras vezes considerados realmente seres do mal, etc. Tá bem? Mas são os servidores mais fortes que temos. Claro que a partir de magia de caos, por exemplo, a partir da Golden Dawn, tá? Mas de sempre. Mas digamos que a partir de aí aparece novamente o conceito de servidores de todo tipo, não necessariamente demônios, de acordo? Quando trabalhamos com magia de caos, o conceito de servidor é básico. E para muitos magos, que é o meu caso, criar servidores, ter diferentes tipos de servidores que não têm nada de malignos, são absolutamente na luz, é super comum. Estou devendo para vocês um curso de servidores mágicos também, um pouco mais para o futuro. Mas o conceito de servidores ultimamente começou a voltar, cada vez mais forte. Mas antigamente era super comum. Um dos sistemas de servidores mais poderosos que existe e mais utilizado é a magia goética. Mas nós também podemos trabalhar com outros seres que seriam da luz, que são os anjos. E aí, naturalmente, nós temos aqui mesmo no canal também vídeos sobre magia angelical, por exemplo. A ideia disso, o problema, vem que, enquanto os daimons de Goécia, por exemplo, ou os demônios de Abramelin fazem virtualmente qualquer coisa, nós temos uma ideia recorrente que diz que os anjos não são assim, os anjos só fariam o bem. E então, muitas pessoas ficam meio paradas, sem contar que tem amplas descrições, por exemplo, em magia goética, sobre como trabalhar com estes seres, com os daimons, mas não tem quase nenhuma descrição, nenhum material de como trabalhar, por exemplo, com os anjos da Cabala. Aliás, nem são chamados de anjos, são chamados de gênios, 72 nomes de Deus, etc. Então, a parte de magia angelical, embora sempre existiu, não ficou tão, digamos assim, tão cult, tão interessante quanto a outra. Principalmente porque nós partimos da base que um anjo não vai fazer qualquer coisa que a gente pedir, enquanto que um demônio sim pode fazer. Entretanto, tem uma coisa que é real. Muitos de nós, pela educação cristã e tudo, encontramos muitas vezes difícil trabalhar com demônios e então preferimos trabalhar com anjos. A primeira que incursionou nesse campo, já aqui no Brasil, foi a Mônica Bonfiglio, quando escreveu o famoso Anjos Cabalísticos, onde ele até arriscou um ritual básico, com velas, muito bom por sinal, funciona muito bem. Nós fizemos já vídeo aqui sobre isso, eu trabalhei muitos anos com esse método, funciona muito, muito bem, é muito eficiente. Então, a Mônica foi a primeira que pegou os anjos da Cabala, os famosos, que não são exatamente anjos,
são os 72 nomes de Deus da Cabala, e falou, olha, você pode trabalhar com eles, você pode pedir para seu anjo, pode pedir para outro, deu todo um ritual, depois que um segundo livro mais detalhado sobre o ritual, e a partir daí nós começamos a trabalhar com anjos, assim, de forma mais popular. Trabalho com anjos sempre existiu, a Golden Dawn trabalhava com anjos, mas era uma coisa mais restrita. E também não sabia muito bem como tratar com eles. Agora, de um tempo para aqui, aparecem editoras como, por exemplo, The Gallery of Magic, The Power of Magic ou outras por aí, que começam a ter autores que trabalham com anjos e não necessariamente para coisas bonitinhas. Aqui no canal já falamos de Os Anjos da Ira, onde o autor utiliza os anjos do segundo acampamento do Sefer HaRacim para defesa, ataque, maldição e tudo o que você possa imaginar. Então, isso foi um choque. No momento que Gordon Winterfield utiliza anjos como meio de ataque, para muitas pessoas de um ataque. Como assim? Os anjos são seres de luz que só fazem o bem. Como que eles vão poder atacar alguém? Ao longo de todo este tempo, a gente veio trabalhando os anjos. Desde a década de 80, mais ou menos, é muito comum a literatura sobre anjos. Não necessariamente magia, mas em autoajuda também. É muito comum trabalhar com anjos. Mas os anjos sempre são considerados como entidades de luz, maravilhosas, com asinhas, bonitinhos, tudo amor. Também. E quando chega Gordon Winterfield, ele mete um pé na porta, chuta o pau da barraca e fala, não, gente, anjo pode fazer absolutamente qualquer coisa. Nós vamos utilizar os anjos do segundo acampamento e vamos ferrar a vida de quem for. Opa! Como assim? E aí surge o conceito antigo de anjo. E isso me leva ao segundo ponto. O que nós consideramos antigamente, quando digo antigamente, era na época anterior ao nascimento de Cristo, tá? Antes do ano zero, e um pouco depois, até o ano 300, 400 mais ou menos. E o que aconteceu depois? Quando nós falamos de anjos hoje, volto a repetir, a gente imagina criaturas com asas, brancas, maravilhosas, todo amor, toda harmonia. Aliás, tem uma estátua muito bonitinha que vocês veem que aparece nos meus vídeos, né? Sim, aquela estátua típica do anjo. Mas antigamente não era essa a visão que tinham os anjos. O termo hebraico é malach, tá? Ou malach, depende de como você pronunciar, e significa mensageiro. Os malachim eram guerreiros. Os malachim eram a casta guerreira dos Elohim. Eram usados para mensagens, ou mensagem no sentido de transmitir a vontade de um Elohim. Isso é uma mensagem, antigamente. Levou uma mensagem. A mensagem podia ser destruir uma cidade, tá vendo? A mensagem podia ser matar todos os primogênitos do Egito. Isso era uma mensagem. E tinha mensageiros, tinha aqueles que levavam a efeito, que cumpriam a vontade do Elohim que mandava. Tá vendo? Esses eram os malachim. Seres poderosíssimos, que cumpriam as ordens dos chefes deles. Tá? Olha, eu vou pedir tal coisa, você faz e acabou. A mensagem foi entregue. Então, quando nós falamos de magia e de anjos na antiguidade, vocês vão ver que tem um conceito diferente, bem diferente da magia com anjos na atualidade. Atualmente nós estamos mais na parte espiritual, etc. E antigamente não era muito aplicado. O conceito de anjo era diferente. Aliás, nós utilizamos a palavra anjo, em espanhol ángel, em inglês angel, tá? Que vem de angelus, de grego, que significa mensageiro. Também os gregos, quando traduziram, usaram a palavra deles, e depois, ao longo de milhares de anos, 1500 anos, a gente foi elaborando toda essa imagem que temos hoje. Isso se deve a um problema básico que nós tivemos, que é, segundo o físico francês Jean-Pierre Garnier-Mallet, que nós entramos na noite, e ao entrar na noite nós perdemos contato com essas dimensões. Entramos na noite significa que a gente se separou, a nossa realidade se separou da outra realidade onde estes seres operavam com mais facilidade e, portanto, nós perdimos contato físico com eles durante os 2000 anos. Agora está voltando tudo a se contactar. E então, aquilo virou o quê? Fantasia, virou mitologia, virou continho. Nós ficamos isolados, pouco contato, continuamos com contato, né? Algumas pessoas sempre continuam em contato, mas a maior parte de nós não. Então começamos a criar toda uma teologia. E surgem esses anjos que nós conhecemos agora. Tá vendo? Esses deuses que conhecemos agora, um Deus único, tá vendo? Todo amor, enfim, o mundo espiritual vira uma coisa que a gente não sabe muito bem o que é.
está em alguma realidade e nós estamos aqui nesta realidade horrível da matéria, aquilo não é outra coisa. Quando antigamente eles sabiam que esses mundos estavam próximos, eram mundos que tinham outras velocidades, outros tempos, outras realidades, mas estavam em contato com o nosso. Nós já discutimos isso nos mundos além da vida, que eu falei para vocês, que antigamente os deuses que regiam os mundos além da vida eram considerados deuses tão reais, físicos, quanto os deuses que regiam este. Então, por exemplo, os deuses gregos, Zeus pega a terra, o céu para controlar, ou seja, esta realidade. Poseidon pega o mar e Hades pega o inframundo. Mas o inframundo era tão real para eles quanto o mar ou a terra. Como assim? Interessante, né? Esse é o ponto onde eu queria chegar. A magia na antiguidade era uma técnica, algo que eles podiam usar e que tinha que ser precisa. Tá vendo? Não tinha o aspecto espiritual que tem hoje. Era uma técnica para controlar a realidade, para entrar em contato com certas entidades que podiam me ajudar a modificar a minha realidade. E é nesse contexto que existe e é escrito o Sefer HaRazim. Esta semana entraram em contato comigo alguns de vocês e me mandaram alguns livros. Muito obrigado, realmente esta troca de livros é muito interessante. Dois de vocês me enviaram o que seria uma versão em português do Sefer HaRazim. Eu fiquei meio curioso porque até onde eu sabia não existia, e quando fui ver o livro eu percebi que era o Sefer Raziel, que é outro livro também. Embora o título estivesse Sefer Razim, quando você abre o arquivo é o Sefer Raziel Hamalak também, que é um livro escrito pelo rabino Eliezer de Worms, mais ou menos pelo ano 1100, 1200, uma coisa assim. Tá vendo? Então, já é um tratado cabalístico. O Sefer Raziel Hamalak tem umas 10 versões ou mais, também é muito típico dos livros dessa época. Eu tenho uma, por exemplo, que é mais completa, está em inglês, mas tem muitos mais capítulos e trabalha de tudo, desde ervas até realmente um pouco de magia. Mas, em si, o livro, vocês veem que é profundamente teológico. Muitas elaborações teológicas, muitas disquisições sobre os arcanjos, de cada firmamento, são 9 firmamentos, brigas entre Yahvé e Deus Altíssimo e o arcanjo, que neste caso não é Samael, tá? Esqueci o nome, um dos famosos também aí, que é o adversário. Já está criada a ideia do adversário que antes não existia, também nos textos antigos não existia, aparece aí já no Sefer Raziel, e todas essas admonições, você tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser toda aquela moralidade, aquele moralismo típico dos livros daquela época. Tá vendo? Então se perdeu muito daquela firmeza, aquela assim, estrutura mecânica, didática, técnica do Sefer Razim. O Sefer HaRazim é um livro onde se descrevem os anjos que pertencem a cada firmamento e o que cada um deles faz e as formas de entrar em contato. Ponto. Não tem nenhuma disquisição assim, filosófica, a não ser, naturalmente, que insiste o tempo inteiro na purificação, mas ele é uma purificação técnica, ou seja, não beba, não faça sexo, não ande com mulher impura, não, por exemplo, no momento fala assim, você não pode entrar em contato com leproso, você não pode tocar em uma pessoa que tinha sarna. Se vocês veem, não tem nada espiritual, é tudo muito técnico. A purificação no Sefer HaRazim é uma purificação física. O que você precisa em magia para poder controlar uma realidade, que teu corpo responda? Se teu corpo tem algum problema e você começa a carregar certas energias, você pode arrebentar tudo. O primeiro que se arrebenta é você. Tá? Então, era muito importante para estes magos antigos, que estavam muito mais suscetíveis a doenças, ser muito limpos fisicamente, estar saudáveis. E eles chamavam isso de ser puro. Ser puro antigamente é estar saudável. Tá? Um corpo que te responde sem doenças, isso é estar puro. Agora não, nosso conceito de pureza virou uma coisa moral, né? Ai, não faça isto, não faça aquilo, cumpra tal preceito, cumpra tal outro. Os preceitos antigos, tal como fala a frase de abertura, os mistérios antigos eram físicos. O que aconteceu depois? A gente foi perdendo esse conceito, foi entrando no conceito espiritual, no conceito teológico, muita disquisição, muita coisa de moralidade, que está ótimo, né? Para crescimento espiritual, mas não nos fala nada de parte técnica. Isso é uma grande diferença entre os dois livros. Quando vocês comparam um e o outro, vocês veem que o Sefer HaRazim é profundamente técnico e o Sefer Raziel é profundamente cabalístico, profundamente moralista, teológico, etc. Não é um bom livro para magia.
tá? Para magia aplicada. E ótimo para você estudar e conhecer um monte de coisas, de acordo? Isso marca uma enorme diferença entre as duas épocas. E marca uma coisa muito interessante, o rumo que a magia moderna está seguindo. Por quê? Porque até pouco tempo atrás nós estávamos nesta onda mais espiritualizada. E a partir de um certo momento começam a aparecer autores como Gordon Winterfield, por exemplo, com Anjos da Ira, e aí a coisa começa a mudar. Nós começamos a pesquisar os manuscritos antigos com a ideia de qual é a clave técnica. Estes caras falavam de técnica. Que podemos tirar daqui? Que nos diz este livro? Esquece a parte de moral, a parte de teologia. Que nos diz tecnicamente este livro? E o Sefer HaRasim, que está sendo usado por Winterfield, por exemplo, no livro dele, ele utiliza só um acampamento, o segundo acampamento, o acampamento do arcanjo Tiagrach, também, que controla os anjos que servem para defesa e ataque. Tá? Mas tem 7 acampamentos no primeiro firmamento, de acordo? Mas nos imaginam tudo o que tem dentro daquele livro. Tá? O que acontece? Isso é técnico. Winterfield chega e fala, não, vou usar isto de forma técnica. Quando Corwin Hargrove escreve Demônios da Ira, ele utiliza, por exemplo, Teurgia Goécia de forma técnica. Ele entra lá e fala, olha, aqui tem certos espíritos que são seres físicos que podem me ajudar. Eu vou usar isto de forma técnica. Teurgia Goécia é mais moderno. Os textos antigos eram muito aplicados. De acordo? Então nós começamos a entrar numa onda muito mais prática. Sair um pouco daquela parte de teologia, de conceitos espirituais, para entrar numa parte muito aplicada. Onde entra em tudo isto, por exemplo, a magia angelical dos 72 nomes de Deus, que funciona muito bem. Não pertence exatamente a este tipo de magia, embora as entidades que utilizam sejam todos, por exemplo, Elohim ou associados a eles, porque, por exemplo, os 72 nomes de Deus significa 72 nomes de Elohim. São 8 seres por mundo cabalístico, 8 seres por Séfira, e esses seres, embora tenham um nome de 3 letras, depois vocês veem que tem terminações em El o Yah. E isso implica que Elohim, um El ou uma Eloá, Yah, tá? O Ah, pertenciam à classe alta, à classe dirigente, à classe de comando. Então são 72 entidades de comando. Embora tenham funções mais ou menos específicas e a gente possa entrar em contato com eles, nunca foram desenvolvidos técnicas para isso, pelo menos não que chegaram até nós. Mauro Billino, por exemplo, opina que existe uma cabala prática, mas que não é divulgada. Se alguém tem, não está contando onde está. E quando eu digo isto, quer dizer, muitos de vocês podem falar, Jorge, eu estudei cabala, dá para fazer um monte de coisas. Eu também estudei cabala durante anos, também dá para fazer milhares de coisas, mas é uma abordagem muito espiritual. E no que estamos falando aqui é um tipo de abordagem técnico. Vocês me perguntaram algumas coisas, por exemplo, me mandaram uma mensagem agora, falando assim, Jorge, a gente estudou o Sefer Rasim, tá? A versão de Mordecai Margaliotto, a versão que tem em inglês, e os rituais são muito complicados, dá para fazer um ritual diferente? Posso perguntar para os demônios de Goécia como fazer um ritual? Gente, primeiro, não misturem sistemas, ou seja, vocês estão trabalhando com um sistema, por exemplo, Sefer HaRasim, mantenha aqui, não misturem outro sistema com ele, porque costuma dar pau, tá? Mas, uma coisa que sim é real é, qualquer um de nós pode criar um ritual para entrar em contato com essas entidades. De fato, Winterfield faz isso no livro dele, Corwin Hargrove faz isso também no livro dele, tá? E por aí vai. Todos os autores, não tinham todos de cor agora, mas, por exemplo, Arcanjos de Poder, todas assim, os patchworking são criados pelos autores. Um patchworking é um ritual, gente. Podem usar velas, sabe? É um ritual, uma forma de você entrar em contato. O Carlos Spartacus criou patchworking, tranquilamente, ele criou para entrar em contato com os daimons de Goécia. Então, quer dizer, qualquer um de nós pode criar um sistema que pode funcionar para nós ou, dependendo do caso, pode funcionar para outros. Também, você pode criar um ritual para entrar em contato com os anjos do Sefer HaRasim? Sim. Tenta criar você e não usar outros sistemas, porque pode dar um choque de egrégoras. Quando nós fizemos o curso de magia angelical, tivemos que escolher uma base, uns anjos de base, pelo menos para esta primeira parte do curso, porque vai ter outras partes mais para frente, de acordo? Mas para esta primeira parte do curso, eu tive que escolher uma linha de trabalho, e eu escolhi o Sefer HaRasim por achar ele o mais prático de todos. Por quê? O Sefer HaRasim, ele tem 7 firmamentos, e cada um deles tem um monte de anjos que fazem coisas diferentes. Neste curso, só trabalhamos com o primeiro firmamento, para mais que vocês tenham uma ideia. Vocês têm o livro de Gordon Winterfield, é um dos acampamentos do primeiro firmamento.
No nosso curso nós trabalhamos com 7 acampamentos do primeiro firmamento. Tá bem? Então trabalhamos com cura, com multipropósito, com defesa e ataque, com visualização de futuro, com relacionamentos, influência, com parte espiritual, como conseguir servidores, como entrar no mundo espiritual, com sonhos, com recuperação de coisas perdidas, com assim, recuperar partes, pedaços do passado, enfim, com milhares de coisas que podem ser conseguidas só com os anjos do primeiro firmamento. Imagina, são 7, mas tudo bem. Às vezes o que interessa é ter a ferramenta adequada, não precisa muita coisa, só ferramenta adequada para trabalhar. Qual é a vantagem dos anjos, dos Malakim, do Sefer HaRazim? São anjos e, portanto, trabalham ligados às energias divinas, o que seria o lado branco. Por mais agressivos que eles possam ser, por mais fortes que eles possam ser, eles têm um limite. Então podem fazer muita coisa, mas sempre vão estar trabalhando, digamos, dentro da lei. E isso é muito importante para muitas pessoas também, porque dá uma tranquilidade que às vezes outros sistemas não dão. Existem, e acabamos spoiler, para futuros cursos, porque vamos ter a segunda parte, terceira parte, existem mais firmamentos, existem mais anjos no Sefer HaRazim, sim. Alguns são muito aplicados, outros nem tanto, mas vamos usar mais para frente outros anjos para outras partes do curso. E também me perguntaram se eu ia fazer cursos sobre a parte dos anjos cabalísticos. Sim, mais para frente eu vou fazer toda uma parte mostrando como trabalhar diretamente com esses anjos, com os 72 nomes de Deus, 72 anjos da Cabala também. Uma coisa que eu quis deixar no curso bem tranquila foi a parte de ritual, porque sei que a maior parte de vocês não está acostumada a toda a parte de ritualização. E quando você trabalha com anjos, a grande vantagem é que, como as energias são muito boas, digamos assim, mesmo sendo muito intensas, muito fortes, são boas. Então, você não precisa de um ritual muito elaborado. Neste primeiro, digamos, neste primeiro curso, nesta primeira parte, você não precisa círculo, triângulo, não precisa nada de proteção. Tá? Os próprios anjos são a proteção. Então, o que eu fiz? Uma variante do sistema de Mônica, tá? Que é um sistema clássico de um diagrama, que é o diagrama do arcanjo regente, tá? Que controla cada acampamento, com os nomes dos anjos. Aí no curso explicamos como utilizar isso, mas simplesmente um ritual com uma vela. Uma coisa que qualquer um pode fazer, é tranquilo, tá? É fácil e ao mesmo tempo muito poderoso. Tanto que a gente vem fazendo isso há milhares de anos, né? E sempre funciona muito bem. Tá? Mas detalhes mais específicos estão no curso, gente. Mas eu tentei deixar uma coisa que fosse ancorada na sabedoria antiga, prática, rápida, eficiente e que ao mesmo tempo fosse fácil de fazer. Tá bem? Para que não precisasse todo um arcabouço muito grande de ritualística. Pelo contrário, uma coisa fácil e ao mesmo tempo efetiva. Então, eu espero, gente, com isso ter dado um pouco uma ideia de um pouco de tudo. Este vídeo ficou grande, mas por quê? Porque a gente falou um pouco de tudo, respondi as perguntas que me mandaram aí, ou pelas diferenças entre os livros antigos e os modernos, né, os mais modernos. Como que era a diferença da praticidade de um e essa parte mais mística dos outros, né? E, ao mesmo tempo, também mostrei um pouco para vocês como que vamos trabalhar no curso de magia angelical, nesta parte e nas próximas. Também, o que podem esperar de mim? Que sempre seja uma coisa prática. Ancorada na sabedoria antiga, mas muito prático, muito eficiente. Também, porque essa é a ideia de magia. Poder modificar a nossa realidade usando o poder da nossa vontade e contato, neste caso, com entidades de luz que possam cumprir os nossos propósitos, tá bem? Bom, gente, acho que com tudo isso já para este vídeo foi bastante coisa. Como falo sempre, obrigado por estar aqui, dividindo todas estas coisas comigo, tá? Sempre um prazer estar aqui com vocês. E se a deusa e o Deus estão de acordo, a gente se encontra no próximo vídeo. Sim, um grande abraço a todos.